Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor aos amados aqui nessa noite. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele levou a porta norte e me fez dar uma volta por fora do templo, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem do oriente, tendo na mão o cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam os tornozelos. Mediu mais 1000 e fez passar pelas águas que davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e fez passar pelas águas que me davam os ombros. Mediu ainda outros 1000, e já um rio eu não poderia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado pelo rio, o qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tomou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e outro lado do rio. Então me disse: essas águas saem da região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas as águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que viver em enxames viverá por onde quer que esse rio passar, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem as águas tornarão saudáveis ao mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi a Englaim. Haverá lugar para se ceder as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em grande multidão excessiva. Mas os seus charcos, os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e do outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não secará suas folhas, nem faltarão seus frutos, nem nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, saem do trono, e o seu fruto servirá de alimento, e as folhas lhe serão para remédio. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos essa noite. Obrigado, Santo Espírito, por essa palavra, Senhor Deus, que é ministrada aqui nos nossos corações. Que o Senhor Espírito Santo possa falar com cada um de nós. Que o Senhor possa, Senhor Deus, adentrar dentro de nós como águas da vida, águas vivas. Que o Senhor possa, Senhor Deus, transformar. Que aonde, Senhor Deus, a servidão possa gerar vida. Aonde a morte, Senhor Deus, possa ter ressurreição. Aonde, Senhor Deus, a servidão sem cura, que possa frutificar segundo o seu propósito. Aonde, Senhor Deus, que não há vida, que torne, Senhor Deus, a gerar vida em abundância. Então, Senhor Deus, a sua palavra que é viva e eficaz, ela venha ao encontro, Senhor Deus, de cada um de nós. Cada um aqui, Senhor Deus, venha ser diminuído aqui, que o Senhor cresça, Senhor Deus, em nossas vidas. Que o Senhor possa aparecer, Senhor Deus, em cada um de nós. Entregamos nosso coração aqui no altar. Nosso coração, Senhor, nessa noite, seja uma boa terra, uma terra fértil, aonde a sua palavra possa produzir 100 vezes mais, Senhor Deus. Aonde a sua palavra, Senhor Deus, possa produzir segundo o seu propósito, a sua vontade. É o que nós oramos aqui e agradecemos pela sua palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Vamos sentar em nome de Jesus? Depois aumenta um pouquinho rápido. Glória a Deus. Amados, Ezequiel no capítulo 37, o Senhor Deus o leva para o vale de ossos secos.
Senhor Deus mostra para ele a nação de Israel como estava, destruída, aniquilada, ali após o exílio, após as guerras. No capítulo 40, Deus pega o profeta e leva ele no monte santo do Senhor. E do 40 até o 46, Deus começa a revelar a Ezequiel o templo e o santuário. Mas é dentro do capítulo 47 que Ezequiel ele entra pela porta sul, ele entra perto do tabernáculo, ele sai pela porta norte, ele passa por fora dos muros do santuário e ele consegue chegar ao rio dele. É dentro desse processo que ele consegue ver um rio que já estava registrado lá em Gênesis, quando Deus fala que dentro do Éden nascera um rio, que ele passava por dentro do jardim. O rio não nasce no jardim, mas ele passava pelo jardim. Esse rio se dividia em 4 braços: o Gion, o Pison, o Eufrates e o Tigres. Esse rio passava e ele irrigava o jardim, de tal forma que o jardim virou um grande paraíso. Essas mesmas águas que a mulher samaritana sentiu sede, pediu o Senhor, e ela falou: Senhor, dá-me dessas águas, porque se eu tomar dessa água, eu nunca mais terei sede novamente. Essas mesmas águas que Jesus fala em João capítulo 7, no verso 37 e 38, ele fala: quem tem sede, vem a mim e beba, e no seu interior fluirão rios de água viva. São essas águas que Ezequiel enxerga aqui nesse capítulo. São essas águas que Ezequiel consegue ver aqui a sua origem. E a origem dessa água vivificadora, purificadora, transformadora, a origem desse rio, que sim, que representa a palavra de Deus, que representa o fluido do Espírito Santo, ela sai do trono do Altíssimo. Ela diz no texto, aqui no verso 1, no capítulo 47 de Ezequiel, que as águas elas saíam do santuário e passavam pelo altar. Qual altar que é esse, pastor? O altar do holocausto. Só é possível termos avivamento, só é possível termos a presença de Deus, porque um sacrifício de excelência e eficaz foi estabelecido. Então a água fluiu para as nações e hoje alcança as nossas vidas. Só é possível sermos alcançados pela salvação por águas curadoras que vêm do trono do Senhor, porque elas passam pelo altar do sacrifício de Cristo. É por Cristo, é em Cristo e é em Cristo. Por Cristo nós estamos aqui. Só é possível ter essa água da vida por causa de Jesus. Elas nascem do trono, mas fluem em direção ao altar. Sem o altar de Cristo, sem o sacrifício de Cristo, não tem salvação. Sem Jesus não há vida, não há avivamento, não há eternidade. Sem Jesus não há dom, não há ministério, não há talento, não há consagração, não há um som, não há unção, não há dom. Jesus é o motivo da água fluir para fora desse templo. Jesus é a razão para estarmos aqui reunidos. Quando Ezequiel ele viu essa visão, ele viu que as águas nasciam lá debaixo do trono. Ela saía do santuário do Senhor e fluía, passava à direita, ao lado sul do altar. Essas águas espirituais, essas águas que representam a salvação, elas alcançam então lá na frente o amor. Alcançam ali uma região que estava morta, alcançam uma região que não tinha vida, alcançaria então um povo que estava perdido. E isso só é possível por causa do altar. É por causa do altar de Cristo que nós estamos aqui, que você está reunido. É por causa do altar de Jesus que as águas fluem em direção aos povos, em direção à sua família. É por causa do altar, é por causa do sacrifício de Jesus que as águas purificadoras é capaz de libertar você, sair da sua família. É por causa do altar de Jesus, do sacrifício de Cristo, que essas águas alcançam o perdido, liberta o oprimido, cura o carente, sara o coração, restaura a alma, traz de volta o que está perdido. É por causa de Cristo que essa água ela vai fluindo, e ela flui não de Ezequiel, mas ela flui para Ezequiel, porque a água da salvação, porque a unção, a graça, ela não sai de você, ela flui através de você. Quando Ezequiel ele viu esse texto, ele não viu que a água saiu fora do santuário pela mão de nenhum homem, nenhum sacerdote estava ali. Somente a ação de Deus, somente o governo de Deus, somente a direção de Deus fazia a água sair do santuário. E a gente começa a compreender nesse texto que a unção e a graça vem pelas mãos humanas. Ela não vem porque você é bom, porque você é o cara, porque você é uma pessoa diferente. Não é por
dentro do tabernáculo. Porque a água de Deus, ela flui, ela gera, ela está em movimento. A presença de Deus, ela gera movimento. Águas paradas geram morte. Águas paradas, fala aqui dentro desse texto, viram pântanos. E pântano aqui, essa água não entra. Pântanos são aqueles locais do coração onde está cheio de água podre, onde está cheio de barro, onde está cheio de coisas que Deus não agrada. As águas pescadoras não vão em pântano, elas vão seguindo o rumo até o mar morto, onde precisa ter vida. E dentro de você não pode ter água parada, não pode se encher, você não pode ser um gerador de pântano, você tem que ser um gerador de rios da vida. Você tem que deixar Deus fluir através de você, por você. Essa água, ela sai do trono do Altíssimo e ela é capaz de alcançar a minha vida e a sua. Ela alcança cada um de nós, ela abrange a minha família e a sua. Mas o interessante é que Ezequiel, ele não foi resistente a esse rio. Ele foi resistente ao toque das águas. E muitas vezes nós somos resistentes à ação de Deus, somos resistentes ao chamado de Deus, à unção de Deus, somos resistentes ao que Deus tem para nós. Deus chama, Deus avisa, Deus convida, e nós dizemos não. Quando aqui o anjo, ele chama Ezequiel, ele dá a volta naquele santuário, ele passa por fora do tabernáculo, ele vê a água, ele não é resistente a ela. Ele sente o toque, ele é sensível ao frescor, é sensível à temperatura, é sensível que a água traz para ele. Mas nós, muitas das vezes, queremos servir a Deus e queremos ser resistentes ao seu toque, queremos ser resistentes ao seu frescor, queremos ser resistentes ao toque dele em nós. Esse homem era um profeta, mas ele precisava aqui da unção de Deus. Ele precisava de algo que queria mudar a sua vida. E você está aqui na igreja do Senhor. Eu sei que você está aqui por Cristo. É em Cristo. Eu sei que você está aqui porque Cristo salvou você, porque Cristo restaurou você. Mas se essas águas não fluírem através de você, você vai ser apenas pântano. Se essa água não fluir na sua vida, você vai ter apenas água parada, vai ter apenas águas mortíferas. Ezequiel começa a observar aquele rio, ele começa como um fiapo, um pequeno fio de água que sai do trono, vai passando pelo altar, passa pela porta sul, que é a porta oriental, porque a Bíblia fala que Cristo é o sol da justiça, a porta oriental. Ele sai pela porta oriental e começa a ver as águas, e a Bíblia diz assim para nós, no verso 3: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel dividido. Ezequiel está agora diante, irmãos, de um templo e um tabernáculo, onde as águas saíam para fora e iam agora alcançar a região deserta da Judéia, até chegar no Mar Morto. E Ezequiel agora vê um homem, ele vê um anjo, ele vê medindo as águas, e Ezequiel agora nos ensina, ou melhor, esse texto nos ensina, que nós só podemos entrar em águas que Deus mediu. Você só pode entrar em locais que Deus mediu. Você só pode estar em locais que Deus estabeleceu. Nós temos que caminhar com a nossa vida, com o nosso ministério, aonde Deus mede. Está cheio de água estranha por aí. A gente convite duvidoso lá fora. A gente convite que parece que é água fresca, mas no final é água pantanosa. E você deve entrar somente as águas que o Senhor te convida, somente as águas que Deus mede, porque as águas que Deus mede traz salvação, as águas que o Senhor mede traz restauração para nossa casa, as águas que Deus mede traz perdão de pecados. Amém. Ele mediu ali as águas, e Ezequiel, ele deveria caminhar, colocar os seus pés nas águas que Deus mediu. Ele começa a ver aqui nesse texto que quem coloca a medida, escute isso, da sua unção, do seu ministério, da sua chamada é Deus. É Deus que dá a medida. Ele mede 1000 cômodos ou 500 metros para Ezequiel e fala assim: vem para cá. Não é homem que determina que você não vai ser nada, que você não vai romper, que você não vai conseguir. Não. Deus tem um propósito, uma medida para você. E se você avançar nessa medida, você vai estar debaixo da graça e da unção do Senhor. Amém.
permitir é Deus, somente Deus ele pode fazer isso. Ninguém pode determinar aonde eu vou chegar. Ninguém pode dizer que eu não vou romper, que eu não vou conseguir, que eu não vou conseguir ter vitória, que eu não vou conseguir fazer. Porque é Deus que mede o meu coração, é Deus que põe a trena na minha alma, é Deus que põe a régua no meu espírito, é Deus que mede a sua vida, o seu chamado, a sua graça, o seu comprometimento com Ele. E Deus ele pode dizer: até aqui você vem, até aqui me diz para você. E Deus estava aqui diante do profeta, o grande profeta Ezequiel, o homem das revelações do trono, o homem das revelações da carruagem celestial, o homem que viu o Senhor perto do rio Quebar, o homem que agora estava tendo aqui uma nova experiência com o Monte Santo de Deus. E Deus agora convida ele a entrar nas águas metidas. Isso é que traz, irmão, nas águas que Deus mediu, as águas que Deus determinou. Não ande por caminhos que Deus não te convidou. Não trilhe por águas que você não é chamado. Não trilhe em propósitos que você não é bem-vindo. Não entre em águas que não é o seu chamado. Qual é a sua aptidão? Qual é o seu dom? A gente muitas vezes, irmãos, quem está em águas que não são nossas. Quem pregue, pregue, quem cante, cante, quem dance, quem fale línguas, quem profetize. Mas a gente quem está em águas que nós não somos convidados. Queremos entrar em águas que não é emitidas para nós. Queremos entrar em águas que eu não sou chamado para ter essa opção. E quando eu não posso entrar nessas águas, eu olho para o outro e falo assim: não, você não pode. Você não pode entrar nessa água. Essa água é longa demais para você, é comprida demais para você. Essa água ela é muito funda para você. Essa água é muito linda para você. Porque a gente acha que a gente não tem capacidade de entrar. A gente quer dizer que o outro também não vai chegar. Mas Deus, Ele pode medir aonde você vai chegar. Então o texto fala assim no verso 3: saiu aquele homem para o leite, tendo na mão o cordel de medir, e mediu 1000 côvados. Quando ele mede 1000 côvados, ele estava dizendo assim para Ezequiel: Ezequiel, vem até os 1000, vem até 500 metros. E o interessante aqui é que você não pode ultrapassar a medida que Deus estabeleceu para você. Não adianta você querer ir além daquilo que Deus determinou para você. Se Deus pediu para você 1000 côvados, 500 metros, é ali que você deve chegar. Você não vê nenhuma parte do texto de Ezequiel rompendo os 1000. Você não vê na parte do texto de Ezequiel parando em 900. Ele vai até onde Deus estabeleceu. É aqui, então aqui serei. É aqui, então aqui eu estarei estabelecido. A unção, chamado, a graça de Deus faz parte de você estar no local que Deus mediu para você. É ir até o limite, é não ultrapassar esse limite. Mas muitas das vezes nós queremos ultrapassar o limite que Deus não nos chamou. Deus chamou para você ir até 1000 côvados, mas você quer ir até 1500. Mas Ele mediu até 1000 e Ele disse: vem até 1000. Mas você é ansioso, é desesperado, e você vê o outro lá na frente em 4000, você quer romper logo direto. Mas com Deus é devagar, o passo aqui é lento, é a medida que você se entrega, é a medida do comprometimento, é a medida aqui da unção. Você tem que caminhar na medida de Deus sem ultrapassar, é não dizer o que não falou, é não manifestar o que Ele não é não transparecer o que Ele não revela, é não manifestar dons que não existem, não falar em línguas que não são do Senhor. Muitas vezes, irmão, a gente quer ser mais espiritual do que a gente é, a gente quer ir além das águas medidas, e por isso que a gente não avança, e por isso que a unção para, e por isso que o anjo mede mais 1000, por isso que o anjo não avança mais 1000, porque a gente quer romper um chamado que nós não fomos convidados, uma água que não é medida, porque o rio saía do trono, ele ia em direção ao Mar Morto, direção ao sul, direção ao oriente, e ele ia se alargando, ficando mais profundo e mais largo. Aquele anjo diz aqui no verso 3: tendo na mão o cordel de medir,
Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. A gente tem que aprender quando Deus nos chama. A gente tem que negar a nossa vontade e aceitar o chamado de Deus. Ezequiel, que não foi aqui de forma espontânea, irmão. Deus fala que o anjo pegou pela mão e o anjo o arrastou até que o vento. Porque muitas das vezes Deus tem que puxar a gente, tirar a gente do local de sequidão, tirar a gente do local que não tem vida, tirar a gente do local que está seco e trazer para águas da vida, águas de eternidade. Aqui diz o texto, diz essa palavra assim: e o anjo me fez passar. Ezequiel, ele foi levado pelo Senhor até a medida. Tem um momento que a gente não quer ir, a gente não quer orar, não quer ceder, não quer jejuar, não quer se consagrar. E Deus tem que pegar pela mão, forçar a gente. Deus tem que puxar cada um de nós. Esse pegar de mão é o convite, é dizer: vem, estou com você. Não tenha medo das águas. É dizer: vem, a água parece turbulenta, parece funda, mas eu estou com você, vou caminhar contigo. Segura na minha mão, não tenha medo, vou seguir com você. Ninguém que tenha alcançado um grande chamado, uma grande unção, que se dirige com a vontade. Grandes momentos, cada um de nós, nas nossas dores particulares, nos nossos leitos, nos nossos lares, chorando e dizendo: Senhor, não queremos mais. Não queremos mais seguir, estou ameaçado, não queremos mais seguir aonde o Senhor mede, o Senhor nos chama. Mas Deus, Ele vai chamando cada um de nós. À medida que você vai entrando na água, Deus, Ele vai tratando de você. Nós temos que ir na direção que Deus indica. Temos que ir na direção indicada no propósito de Deus. Fazer a vontade de Deus é aceitar suas mãos nos puxando em direção ao grande avivamento. Fazer a vontade de Deus é aceitar a mão de Deus nos guiar em direção às águas da vida. Fazer a vontade de Deus é aceitar o Senhor nos pegar pela mão e nos direcionar ao seu propósito. É isso que Deus está fazendo com Ezequiel. É isso que ele fala no verso 3. E me fez passar pelas águas. Eu não queria, pastor, eu não queria cantar, eu não queria pregar, eu não queria dançar, eu não queria fazer, eu não queria. Eu não queria, mas Ele me fez. Porque o seu amor me constrangeu de tal maneira que Ele me fez passar. Porque a sua graça me constrangeu de tal maneira que Ele me fez passar pelas águas. Porque a sua graça, ela entrou no meu coração, mudou a minha vida, mudou o meu propósito, mudou o meu pensamento, que Ele me fez passar. Com esse amor que constrange, com essa água que sara, com essa água que purifica, com essa água que transforma. E esse é o convite de Deus para nós entrarmos. Para entrar, você tem que negar a sua vontade, tem que negar o seu eu e atender, confiar em Deus, que mesmo que você pareça entrar no meio das águas, é o melhor caminho para você, é o melhor caminho para a sua vida, é o melhor caminho para a sua casa, para a sua família. O caminho da unção, o caminho da graça é esse. É sermos guiados pela mão de Deus na direção do seu propósito, na direção da água da vida. Não tem avivamento, não tem vida fora desse propósito. Não tem graça, não tem unção de Deus, não tem chamado, não tem igreja, não tem nada fora desse propósito do reino de Deus. Ezequiel é chamado, convidado a entrar nessas águas. E o primeiro passo é dele. Quando o anjo pega na mão dele, ele dá o primeiro passo e ele põe o pé dentro da água. Porque o pé dentro da água é o momento de aceitar o Senhor. É o momento da conversão. Você aceita Jesus. E as águas então começam, que fala aqui no verso 3. Ele me fez passar pelas águas, mediu 1000 côvados, e as águas me davam pelos tornozelos. A água dos tornozelos representa o início da caminhada da fé, o início da caminhada cristã, porque tudo é gostoso. É com você está caminhando, meu querido. É uma terra árida, e meu deserto você acha um pouquinho de água. É gostoso você pisotear na água, ela bate nas suas pernas, ela refresca, não os pés, mas a alma, ela gera o seu espírito, ela purifica você, ela santifica você.
pés fala de santificação. Por isso que Jesus, ele pegou ali a bacia, pegou a toalha, lavou o pé de cada discípulo, lavou o pé de cada um que ele amava, de cada um que queria segui-lo. É importante para nós vivemos essa vida de santidade ao Senhor, mas o desejo de Deus é que você continue caminhando, porque a água dos tornozelos é gostoso, mas ainda é muito raso. Que você pode dar um passo para trás, você pode sair da água. Não é isso que Deus quer. Você pode dar um passo para trás, desistir da unção, da graça que Deus tem para você. E Deus tem um grande propósito para você. Deus quer te levar a águas profundas. E águas nos tornozelos não tem grandes mistérios. Água nos tornozelos não tem peixes profundos. Água nos tornozelos não tem uma grande unção, um grande propósito. O grande propósito está em águas, a nado. Mas a gente insiste em manter em águas nos tornozelos. Tem pessoas que passam a vida inteira de crente, passam a sua existência com água nos pés. E a água nos pés é suficiente para refrescar o nosso corpo, mas não é suficiente para dar a você uma unção nova, uma graça nova. Não é suficiente para te mostrar grandes mistérios profundos do Senhor. Talvez você está aqui, você caminha há tantos anos com água nos tornozelos, água nos tornozelos, vivendo uma vida cristã rasa, vivendo uma vida cristã com o refrigério do Evangelho, com o refrigério das palavras que Jesus te ama, que Ele te salva, que Ele cura, que Ele liberta. Porque isso são águas nos pés, é refrigério. Mas o nível de comprometimento, quando entrarmos no rio, são águas mais profundas. E é esse o nível que Deus nos chama a caminharmos. É esse nível que Deus me chama você a adentrarmos nessas águas, águas mais profundas. Amém? Amém. Então a Bíblia diz assim para nós: e as águas me davam os tornozelos. Então no verso 4 diz assim: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Quando Ezequiel ele caminhou 1000, ele caminhou 1000 côvados, 500 metros rio adentro, a água chegou no tornozelo dele. E quando ele parou, ele olhou, o anjo já estava lá na frente, porque Deus é assim para a gente. Quando você chega num local determinado por Deus, Ricardo, Deus tem algo grande preparado lá na frente para a gente. Deus está lá na frente, proposta lá na frente. Ele chegou ali no local que Deus havia determinado, mediu mais 1000 e fez passar pelas águas, e as águas se davam agora no joelho. Mediu mais 1000 e fez passar pelas águas. É tempo de a gente aumentar, irmãos, o nosso comprometimento, de tirar a água dos pés, de a gente caminhar mais 1000, de a gente aumentar a nossa medida, de a gente tirar a água dos tornozelos. Se você chegou a 1000, Deus tem mais 1000 para você. Se você romper os primeiros 1000 iniciais, Deus tem mais 3000 lá na frente. Mas você tem que acreditar na palavra de Deus e no convite que o Senhor faz para você. Dá crédito à sua voz e caminhar em direção ao seu propósito, sair das águas rasas. Então a Bíblia fala assim: mediu mais 1000 e fez passar pelas águas, e as águas me davam os lombos. Quando você é fiel aos primeiros 1000, Deus pede mais 1000 por você. Quando você é fiel à sua primeira unção, Deus renova a sua unção na graça. Quando você é fiel ao primeiro dom que você recebe, Deus te dá um dom novo. Sabe que Deus nunca te dá um dom novo? Porque você nunca chegou aos 1000 do primeiro. Você nunca chegou ao limite da unção do primeiro. Então Ele não mede mais 1000. O Espírito não mede mais 1000. As águas não são aprofundadas mais 1000. Porque a gente está acostumado a ficar no limite raso, no limite apenas de nos reunirmos e festejarmos. A unção nova, o dom novo, o talento novo, a graça nova está em você cumprir os primeiros 1000. 1000 passos, mais 1000 passos à frente. 1000 passos caminhados quer dizer águas novas. 1000 passos caminhados quer dizer um talento novo, uma unção nova, uma graça nova. Quem
nós estamos coroa, e você, Senhor, me dá uma unção nova, uma graça nova, me dá, Senhor, vai romper o meu ministério. E Deus olha para a gente e fala assim: rompe os primeiros 1000, rompe os primeiros metros da água. Então, a gente está parado na beira do rio, na margem do rio, e querendo que Deus nos revele coisas profundas. Coisas profundas estão em águas profundas. Grandes revelações, grande unção, grande chamado, grande propósito, então em águas profundas. Quem fica à margem do rio nunca vai ver o fundo do rio, nunca vai ver a profundeza dos seres que estão lá, nunca vai ver a grandeza do outro lado. Está entendendo, irmãos? Água nos tornozelos no momento de conversão, mas Deus vai aumentar a medida das águas, como quando formos fiéis à medida anterior. Eu continuo avançando, eu não abaixo o nível da unção, eu não abaixo o nível da santidade, eu vou aumentando, eu vou prosseguindo, eu aumento o meu nível de consagração, eu aumento o meu nível de entrega. Então eu chego no limite, ele aumenta mais 1000. Sabe aquelas pessoas que você olha e fala assim: olha, esse quer ser homem, essa mulher tem uma unção diferenciada, talvez ele ganhou mais 1000 que você, e Deus tem o mesmo chamado, o mesmo propósito com você, um grande talento, uma grande unção, uma grande graça. Mas você está disposto a pagar o mesmo preço de caminhar entre as águas? Ou você quer só o refrigério das águas dos tornozelos, águas dos pés? Ele vai caminhando, e a gente tem que aprender a aumentar o nível da adoração, o nível do louvor. Olha o que fala aqui no verso 4: mediu mais 1000 e fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos joelhos. Quando Deus mede mais 1000, Deus mostra para você que o lugar que você está não pertence mais a você. Quando Deus mede mais 1000 à frente, Ele fala assim: ó, o lugar que você está é pequeno para você. Caminhe mais 1000, marche mais 1000, avance mais 1000, cresça mais 1000, tenha uma unção de mais 1000, tenha um favor de mais 1000. Para você, quando Deus te mostra isso, Ele revela para você que você tem que sair um nível acima. Água nos tornozelos é raso, e Deus quer um outro nível. Quando você avança pelas águas, e as águas se batem nos joelhos, que se dobra a oração. Quando você avança pelas águas, ela bate nos joelhos e se curvam em adoração. É um nível de entrega, um nível de busca diferente. A água que está nos pés, nos tornozelos, não bate nos joelhos, porque no joelho existe uma busca, uma entrega maior, um adentrar, um aprofundar nas águas mais profundo. E é muitas vezes isso que falta em nós: um buscar a mais, um orar a mais, um orar a mais, um clamar a mais. Deixar as águas bater nos nossos joelhos é nos humilharmos diante dele. Deixar as águas bater no nosso joelho é nos consagrarmos a Ele todo o tempo. Deixar as águas bater no nosso joelho é adorarmos a Ele em qualquer circunstância. Deixarmos as águas bater nos joelhos é termos uma vida constante de clamor e oração a Ele. A Ele quem, pastor? Ao Rei que está no trono, da onde saem as águas. É de lá que sai. É Ele que deve ser. Ele mediu mais 1000, e as águas me davam nos joelhos. Joelhos é adoração, é oração, é reverência. Deus não quer que você fique nesse nível sem comprometimento. Deus quer que você avance a um nível maior. Então ele fala assim para nós no verso 4: mediu mais 1000 e fez passar pelas águas, e as águas me davam nos joelhos. Mediu ainda mais 1000 e me fez passar pelas águas, e as águas me davam nos lombos. Quando você avança o seu nível de comprometimento com Deus, sabe o que acontece? O seu mover, a sua mobilidade, ela vai se perdendo. A água começa a pegar no seu ombro, pegar a altura do seu peito, e a água começa a mover você. As suas pernas não filmam mais direito. Agora a água ela começa a controlar você. Você está no outro nível, mais profundo. Esse nível que Deus quer para nós, um nível de intimidade tão grande que Ele consiga controlar, que Ele consiga direcionar você, que você entregue, que você diga não ao seu autocontrole a Ele. Porque enquanto você querer controlar a sua vida, o seu chamado, a sua unção, o seu ministério, você
Enquanto você quiser controlar os 1000 que você está caminhando, Deus nunca vai acrescentar mais 1000 na sua medida. Está entendendo, meu querido? Amém. Glória a Deus. Caminhar para essas águas é entregar, é dizer não ao autocontrole, porque água nos pés você controla, você sai, água no joelho você com dificuldade, mas sai, água nos ombros você tem uma certa dificuldade, mas sai. Mas o texto diz aqui, mediu ainda, no verso 5, mediu ainda outros 1000, e já não era o rio que eu não podia atravessar, porque as águas se tinham crescido. Ele mede mais 1000 e agora o corpo de Ezequiel não podia mais controlar as águas, eram as águas que controlavam Ezequiel. Seguir a vontade de Deus, buscar um novo propósito com Deus, buscar uma nova unção com Deus, é deixar o Espírito Santo controlar você, direcionar você, é deixar as águas da vida, deixar as águas da palavra, deixar as águas do avivamento, direcionar os seus passos, é perder o autocontrole. Porque enquanto você tiver as águas da pontinha do pé, Deus não te chama para mais ninguém. Água no lombo, você está com a água até na altura do peito, mas você fica na pontinha do pé, dizendo: eu ainda consigo respirar sozinho, eu ainda respiro sozinho. E Deus não quer isso. Deus quer uma entrega total e completa, para ter um nível profundo com o Senhor, íntimo. Deus quer que você diga não ao seu eu, e se entregue, mergulhe nesse rio, e se entregue à sua vontade, ao seu propósito. Ele mediu mais 1000, e as águas só poderiam passar a nado. Quando você entra nessa água, só pode passar a nado. Sabe o que acontece? Você não aparece, só aparece somente as águas. Quem mergulha, escute, quando você está com as águas nos pés, seu corpo aparece em água pelo raso. Quando você caminha mais um pouco, a água no joelho, você aparece e a água está pouca. Quando você está com água nos lombos, a água é grande, é muita, mas você ainda aparece. Mas quando você mergulha, você é todo submerso, e somente a água é vista, você não aparece. Quem quer o profundo de Deus não quer aparecer, não quer ser visto. Somente a unção do Espírito é vista, somente a glória é dada ao Senhor, somente Ele é visto. Nós somos diminuídos dentro das águas, somos submersos dentro das águas, e apenas a água flui e aparece. Somente o nome da água, somente a água é vista. Nós somos escondidos ali por debaixo dessas águas. Nessa etapa, Deus não faz você passar. Escute isso aqui. Olha o que eu falo para nós aqui. No verso 5. Mediu ele os 1000, e já era o rio que não poderia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que deveriam ser passadas na água, rio pelo qual não se poderia passar. Você não vê aqui nessa parte da entrega Deus falando assim, ou o anjo falando assim com Ezequiel, e ele pegou pela mão e me fez passar. Porque tem até momentos, Paulo, que nós somos ainda suficientes. Vai ter momentos que é uma entrega. Tem até momentos que Deus te ajuda na caminhada. Até um certo ponto Deus te ajuda, Deus te dá a mão, e Ele fala assim: aqui você tem que aceitar, aqui o mergulho é seu, aqui a entrega é sua, aqui você tem que confiar. Confiar em quem, pastor? Na palavra que Ele mediu, porque quem mediu é fiel, quem chamou é fiel. Se Ele mediu mais 1000, não podia ser nada, pode confiar, pode mergulhar, que Ele não vai deixar você morrer afogado. Ele não chama, não força aqui Ezequiel. Ezequiel agora deveria ir aonde as águas estavam crescidas. Águas crescidas não são crescidas. A água crescida é santidade crescida. A água crescida é chamado crescido. A água crescida é comprometimento
águas, demonstrando o poder. E sabe uma coisa linda quando você mergulha nas águas? Escute isso aqui, querido. Você não escuta o som externo das águas, só escuta a voz debaixo das águas. Quando você mergulha, se entrega, se doa a Deus, você só ouve a voz de Deus, você que abre a voz de Deus, o Espírito Santo guia, direciona, ele guia a sua vida. Mas você até hoje, meu amado, tem escutado a voz do mundo, pode muitas coisas, que você está com a cabeça fora de fora. Você está com água nos lombos e acha que água nos lombos é suficiente, não é? Quem quer ouvir somente a voz de Deus tem que mergulhar, tapar os ouvidos para o mundo e ouvir somente a voz do Espírito Santo. Quem quer ter uma unção mais profunda, um talento mais profundo, quem quer ter uma intimidade maior, quem quer ter uma busca maior, tem que mergulhar. Tirar os ouvidos dos sons externos, tirar os ouvidos dos maus conselhos, das más companhias, tirar os ouvidos das palavras infames e ouvir somente o som das águas, porque o som, ao cheiro das águas, tudo é purificado. Ao cheiro das águas, tudo é mudado. Talvez você, a sua cabeça, sua mente é confusa, porque você ouve e segue um monte de coisas e não ouve a voz do Senhor. As águas cresciam. Olha aí o verso 6. Porém, nós estamos na metade da mensagem. Verso 6, mas verso 12. E me disse: viste isso do homem? Então me levou e me tomou a trazer a margem do rio. Sabe o que aconteceu aqui, querido? Escute aqui, presta atenção. Ezequiel caminhou 1000. Como dizendo, caminhou mais 1000 joelhos, caminhou mais 1000 lombos. Quando ele chegou para a água dos lombos, Deus, o anjo pediu mais 1000 e ele não foi, ele parou, ele não avançou nas águas. E sabe o que o anjo fez com ele aqui no verso 6? Pegou ele e depois volta mais no rio, voltou todo o processo, ele volta mais no rio aqui, Paulo. Ele não avança, está aqui no verso 6. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tomou a trazer a margem do rio. O que tem, irmão? O que tem do lado de lá na margem do rio? Escute isso. O que tem depois do próximo nível? O que tem depois das próximas águas? O que tem depois das árvores da outra margem? Nós nunca saberemos. Porque Ezequiel não foi lá. Ezequiel não nadou até lá. Ele parou no meio do rio. Ele parou no meio das águas. E nós deixamos aqui as nossas dificuldades parar o nosso processo. Deixamos a nossa incapacidade, a nossa incredulidade parar, de avançarmos a direção do propósito de Deus. Deixamos a nossa incapacidade nos impedir de recebermos grandes revelações do Senhor. Diz aqui o texto que ele voltou. Ezequiel não podia nadar e parou no meio do rio. Como não avançou, foi levado novamente à margem anterior. E será que você tem parado diante das suas incapacidades? Porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos dias ruins, todos nós temos dias de grande temor, todos nós temos dias de choro, de lágrimas. Mas será que essas lágrimas têm parado você no meio das águas? E você tem vivido um retrocesso no ministério, retrocesso na unção, retrocesso na entrega, retrocesso na graça, um retrocesso no viver com o Senhor, um retrocesso em estar em Deus. Ele parou ali e o anjo levou de volta. Se Deus pediu, meu amado, Ele é fiel para nos dar a mão no meio das águas profundas. Isso não pode ser. O verso 7 fala assim: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e do outro lado. Escute, lembra que as águas saíam do trono, passaram pelo altar, saía do tabernáculo e ia em direção ao deserto. Ia em direção ao deserto. Quando Ezequiel voltou à margem, ele viu que havia grande quantidade de árvore. De um lado, ele saiu do outro lado. Do lado de cá, ele viu as árvores.
Mas o que tinha depois das árvores? O que tinha depois daquela unção, daquele chamado? O que havia depois daquilo? O que havia depois daquele convite que Deus te fez no meio da noite? O que há depois daquele convite que Deus te fez, a entrega? Você disse não, ainda não chega. Você vê apenas árvores frutíferas. Não consegue ver a fauna do outro lado. Não consegue ver os rios do outro lado. Não consegue ver a graça do outro lado. Nós nos contentamos com a margem de cá, e a margem de cá é boa. A margem de cá é frutífera. A margem de cá tem águas saltadas. Mas e a de lá? E a margem de lá? É essa margem que Deus convida. Essa margem que Deus te chama, Natal. É esse escondido, esse profundo, esse mistério que Deus te chama a caminhar do outro lado. Consegue aqui entender experiências perdidas por Ezequiel, experiências perdidas por nós, por não adentrarmos as águas, por não caminharmos nessas águas, experiências perdidas, experiências deixadas para trás. Perdemos grandes revelações de Deus por não avançarmos em Deus, por não caminharmos no Espírito, por não vivermos uma vida digna com a sua palavra, e ficamos na margem de cá. A margem de cá tem água nos pés, água nos tornozelos, e essa já salva. Essa é boa, pastor, ela salva, ela cura e ela liberta. Mas essa não demonstra mistério, essa não dá uma unção nova, essa não revela o profundo, o escondido, a intimidade. Essa não mostra coisa nova. Tem que nadar, tem que caminhar. Então ele fala assim: e eu vi grande abundância de árvores frutíferas de um do outro lado. Ezequiel começa a mostrar para nós que as águas que saem do trono de Deus, elas trazem frutificação. E se escute, e se essas águas tocarem você, tem que ter frutificação. Mesmo do lado de cada margem, mesmo do lado inicial da margem, tem que frutificar. Mesmo que você ainda não frutificar do outro lado, mas do lado de cá, tem que ter frutos. É o que fala aqui o texto. Então me voltou à margem e eu vi toda espécie de árvore frutífera. Quando essa árvore toca em você, você frutifica. Para quê, pastor? Para o reino. Frutifica para Deus, frutifica para a vida, frutifica para o amor, para a felicidade, para o perdão, para a alegria, frutifica para o Espírito Santo, porque Ele flui em você, Ele vive em você, Ele vai vivificando você, como fala no verso 8. Então as águas foram em direção ao mar morto. O mar morto não tem nenhuma espécie de vida, não existe nenhum tipo de peixe lá, porque a quantidade de sal lá é tão grande que a vida não sobrevive. Mas quando o rio de Deus alcança onde está morto, aquilo gera vida, aquilo produz avivamento, aquilo produz vida e vida em abundância. E se você está aqui, meu amado, se tem uma área da sua vida que está morta, que não tem vida, deixa Deus tocar em você, deixa Deus tocar em você, deixa Deus vivificar você, deixa Deus purificar você. Quando essa água passa, ela purifica, ela limpa, ela traz vida. Não seja um pântano. Aqui o texto fala para nós no verso 11: mas os seus charcos, os seus pântanos não serão feitos saudáveis. Pântano não tem avivamento. Quem tem um coração de pântano, uma vida de pântano, não recebe a água da vida. A água da vida recebe quem flui no Espírito, quem busca o Espírito. E tem pessoas que receberam água boa um dia, mas abandonaram, deixaram para trás, e sua vida agora é apenas um pântano. Pântano só tem animais peçonhentos, só tem bactérias, só tem pragas, coisas mortíferas. E isso não pode estar no seu coração, na sua vida. Na sua vida tem que estar o Espírito de Deus, que traz vida e esperança. A sua vida tem que fluir a água que traz avivamento, que traz vida, frutificação, a água que cura. É isso que fala aqui no versículo 2: junto ao rio e às ribanceiras, de um e outro lado nascerá toda sorte de árvore de fruto para se comer.
não perderá sua folha, nem faltará seu fruto, os seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e as folhas de remédio. Águas que curam. Talvez você está aqui, você está à base de remédio. Talvez você já comprou um conselho com o pastor, com o presbítero, com o diácono, com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com o psicólogo, com o psiquiatra. Já procurou conselho no Google, já procurou conselho pelo YouTube, procurou conselho com algum coach por aí. Mas procure conselho nessa palavra. Que eu duvido que ela não cure você. Eu duvido que ela não mude você. Ela é capaz de curar você, sarar suas feridas. Ela é capaz de restaurar você, trazer vida e vida com mudança. Aonde que essas águas passam, elas trazem cura. Mas a cura não é apenas a cura externa, é a cura interior. Porque é essa que dói mais. Dói mais do que uma ferida na pele. Dói mais do que um dedo quebrado, uma porção no pé. É a alma ferida e doída. E para isso Deus te trouxe essa noite, para curar você. Com a água da palavra, com a água do Espírito Santo. Amém? Amém.